Nacional apresenta e exige para se desfazer, entre aspas, do Thiago Maia, são moldes maravilhosos, maravilhosos. Se alguém atender a expectativa do Internacional, tem que fazer o negócio na hora. E olha que está falando aqui alguém que não queria que saísse ninguém do grupo, né? Mas quando não quer mais, ele não quer mais. Mas eu não sei se é esse o caso. Mas, pelo amor de Deus, está sendo dito pela própria direção que ele ficou afastado um determinado tempo. Tu tem na tua mão a perspectiva de fazer um negócio que ele é de Marte, ele é de outro planeta. É tu te livrar de uma dívida e ainda lucrar alto por um jogador que... o jogador durante anos sem pagar nada. Nação flamenguista. O futebol brasileiro tem dessas aí, né? Internacional compra o jogador do Flamengo, não pagou, tá vendendo, ainda vai ganhar em cima, né? Pois é. Futebol brasileiro, né? Tem muitos que não querem o fair play financeiro, mas o fair play financeiro não é para prejudicar clube A, prejudicar clube B, não é para favorecer Flamengo ou Palmeiras, não. É apenas para evitar certas situações, né? Que eu sei que às vezes tem torcedor que concorda com isso aí, né? Isso aí tem no mercado, é a mesma coisa de você comprar uma bicicleta, não pagar, vender ganhando, né? E tem a coisa ainda vai findar não pagando, né? É isso que geralmente acontece, né? Sei que torcedores... Vamos ver, pessoal, vamos reagir à imprensa gaúcha falando sobre esse assunto. Sei que tem muito torcedor aí que não concorda, eu também não concordo, eu gosto do fair play financeiro, gosto que o Flamengo paga suas contas em dia, já não pagou, teve anos aí que era desses modos aí, mas hoje, graças a Deus, tudo certo, né? Vamos acompanhar as reações, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O debate raiz, o link vai estar aqui na descrição. Vamos ver o que foi que eles falaram sobre esse assunto aí, imprensa gaúcha. No final do vídeo eu deixo a minha opinião, vamos lá. Quando não haverá mais possibilidade do Thiago Maia deixar o Internacional para o mercado interno. A negociação com o Santos, e essa é a última atualização, ela melou. Isto porque o Santos, e isso traz um certo incômodo da parte do Internacional, o Santos não chegou de novo no valor que havia sido solicitado pelo Internacional para liberar o volante. O Inter havia definido, para liberar Thiago Maia, queria o pagamento da dívida de 4 milhões de euros junto ao Flamengo e mais uma compensação de 2,5 milhões de euros. Lá em janeiro, o Santos teve essa contraproposta do Internacional na mesa e não assinou. Tentou negociar, tentou diminuir e não assinou. Acabou o negócio. Voltou a ativa em fevereiro, buscando de novo contato com o Internacional. E o Inter se manteve irredutível enquanto ao valor. E, de novo, o Santos não chegou no valor solicitado. O negócio está travado, as conversas, elas foram encerradas, conversas essas que tiveram inclusive a participação do André Mazzucco em São Paulo, e hoje Thiago Maia fica no Inter. Entretanto, Meneghetti, a tendência é que para o sábado o Thiago Maia seja reserva, porque enquanto se desenrolava esta negociação, o Bruno Henrique acabou assumindo a titularidade e isto deve ser mantido para o jogo de sábado. Obrigado, Tegel. O JB tem uma informação complementar aí desse negócio. Não, duas questões. A primeira é que o presidente do Santos deu uma declaração lá em Santos dizendo que o negócio só não caiu por vontade do jogador. Ele não fala com essas palavras, eu estou traduzindo com as minhas, mas foi mais ou menos o que ele disse. Ele disse, olha, é o jogador que está querendo tanto, só por isso que o negócio ainda não foi totalmente encerrado. O que indica um complemento de informação do que o Dali disse lá em Juí, dizendo, olha, ele não está com cabeça para jogar aqui e tudo mais. Ou seja, parece claro que o atleta queria. Em Minas Gerais, hoje cedo, recebi de uma importante pessoa lá o seguinte, olha, o Galo tá de olho na situação. Se ainda não fez proposta, se ainda não fez movimentação, tá pensando em fazer porque viu a oportunidade. Bom, se o Santos não tá conseguindo comprar, eu posso entrar na parada e fazer um negócio. Baldassi. Cara, já temos o reflexo disso, que é o Thiago Maia ter perdido a titularidade no Internacional. Mas não só por isso, tá? O Thiago Maia vinha mal há bastante tempo. Só que mal há bastante tempo, o Roger estava botando ele de titular na equipe. O Bruno Henrique, que está muito melhor do que ele, assume a função. E o Thiago Maia perdeu espaço. Acho que foi o JB que lembrou ontem que aconteceu isso com o Vitão, ano passado também, que estava no meio do caminho para ir para o Betis. Quando voltou, velho, agora tu segura. E está acontecendo isso com o Thiago Maia também. Os moldes que o Internacional apresenta e exige para se desfazer, entre aspas, do Thiago Maia, são moldes maravilhosos, maravilhosos. Se alguém atender a expectativa do Internacional, tem que fazer o negócio na hora. E olha que está falando aqui alguém que não queria que saísse ninguém do grupo, né? Agora, se o Thiago Maia ficar, também é bom. Tu imagina,
ter o Thiago Maia no banco de reservas, um segundo homem de meio campo. É aquilo que a gente disse para vocês. O Inter estava no mercado, contando com a saída do Thiago Maia, buscando um segundo volante. Porque se o Thiago Maia sai, eu tenho só o Bruno Henrique de segundo volante. Só ele. Luiz Otávio é primeiro que pode jogar na segunda. Ronaldo é primeiro que pode jogar na segunda. Então, qualquer coisa que não fosse o Bruno Henrique seria improvisação. Então, se ele ficar, também é joinha. Bagé, eu só não vejo a situação tão tranquila da maneira que o Baldasso observa. Sabe por quê, Baldasso? Porque jogador de futebol, e vamos pegar o que disse o Alessandro, lembrado pelo JB, deixou muito claro que o jogador, ele tá com a cabeça envolvida no negócio, e é natural. O próprio presidente do Santos, pelo que está dizendo o JB, já deixou muito claro que o desejo do jogador era ir jogar em Santos. Bom, o Atlético Mineiro, sabedor disso, a minha leitura é essa, tá? O Atlético Mineiro viu no Thiago Maia um cara que não quer ficar no Inter. Só que a gente está falando de um jogador que foi contratado por uma caçamba de dinheiro, que não estava sendo aproveitado no Flamengo, e ele veio para ter uma remobilização enquanto carreira aqui no Internacional. Cara, fica muito claro que ele não está com a cabeça no Inter. Mas como é que o Inter administra? Eu não sei se é tão simples assim quanto desenhou o Baldasso. Por que ele quer ir embora? Eu gostaria de saber disso. Qual o problema dele no Internacional? Mas aí tem que ser perguntado para ele, mas fica claro que todas as evidências nos levam a acreditar que ele não quer jogar no Inter. Ou mais, tá? Não vamos usar assim então se te afeta. Ele quer sair do Inter. Ele queria jogar no Santos, o Atlético deve estar entrando na negociação justamente porque viu uma brecha. Então não é tão simples assim, Baldasso, porque é um cara que foi um investimento alto e que fica claro que ele não está à vontade para jogar aqui. E automaticamente ele não rende. Me parece curioso isso, porque nem reserva ele estava sendo. Aliás, ao contrário, ele estava sendo prestigiado por um treinador, mesmo jogando mal. Todos nós pedindo para mudar, para jogar o Bruno Henrique. Mas tu vê que a cabeça dele já foi. Pois é, mas eu gostaria muito de entender uma missão aí para os repórteres. Diogo. Gostaria muito de entender o porquê que ele quer ir embora. Cara, eu acho na verdade que o Inter vive uma situação até confortável no caso do Thiago Maia, tá? Porque ou vai fazer dinheiro liberando esse jogador, né? Porque a proposta aí que o Tiger traz a informação, o JB complementa, o Inter lucraria algo ainda sobre o jogador, tá? Que não tô entrando no mérito do certo ou errado, tô citando um fato. Então, assim, ou ele sai pro Inter lucrar, e o Inter obviamente perde tecnicamente, mas já tem até um substituto que tem jogado e às vezes entrava no time e jogava melhor, que era o Bruno Henrique, ou permanecerá com um jogador que eu não sei se claramente está com a cabeça fora do Inter. Ele tem uma boa perspectiva que faz o negócio andar. E a cabeça dele, obviamente, planeja esta hipótese. Mas ele caiu de rendimento justamente no meio do negócio. Eu não tenho certeza que tenha sido só sobre isso. Não, o ano passado ele já não estava jogando tão bem. Eu me refiro agora. Não, ele começou o ano mal, Bajé. É que a minha preocupação é maluco. Eu discordo do Baldasso. Eu acho que o Inter não é um bom negócio se liberar o Thiago Maia. 6 milhões de euros. Não. É que tu tá pensando em grana. Eu não penso em grana, eu penso no time. Opa! Eu penso no time dentro de campo. Mudamos. Velho, eu penso no time dentro de campo. Deixa eu te dizer uma coisa, JB. O meu carro eu não quero vender e acho que não é bom pra mim vender o carro. Depende do que me oferecerem. A mansão do vizinho do Neymar lá, o cara não queria vender a mansão. Que o Neymar comprou dos dois lados. Comprou dos dois lados. Pode ter certeza que o cara não queria vender a mansão, mas de repente ele passou a querer. Fala, Tiger. Olha só, complementos, tá? A respeito de tudo isso que vocês debateram. A primeira é que como que o Inter vê e como que é essa possibilidade do Thiago Maia querer sair do Internacional. O entendimento que se tem é que o Thiago Maia quer ir para o Santos, em função da presença do Neymar por lá, em função da amizade que ele tem com o Neymar e do projeto que o Neymar estabeleceu por lá. O Neymar é um cara muito fundamental para tentar levar o Thiago Maia para o Santos, e esse é tido como motivo para o Thiago Maia querer ir para o Santos, a presença do Neymar lá. Além disso, em relação ao ambiente do Thiago Maia por aqui, o Inter tem muita expectativa, por exemplo, em relação ao Vitão, que no ano passado, e isso é citado no bastidor, tá? O ano passado o Vitão chegou a solicitar que saísse ou que se aceitasse a proposta do Betis. O Vitão estava empolgado com a ideia de se transferir para a Espanha. Ele foi liberado para ir para São Paulo, como o Thiago Maia também foi. Acabou melando o negócio, ele voltou e jogou muito bem. Então o Inter entende que não é porque o negócio vai cair
que o Thiago Maia não vai render no restante da temporada, até porque o Vitão foi um exemplo disso, e esse exemplo ele é citado no bastidor. E sobre o interesse do Galo, hoje pela manhã eu conversei com um dirigente do Atlético que me negou o interesse no Thiago Maia, mas é uma negativa oficial, pelo menos estou dando a posição aqui em relação ao Atlético Mineiro. Oficialmente eles dizem que não tem interesse no Thiago Maia. Tá na normalidade também, dificilmente o dirigente assume, né, que tem interesse no jogador, até porque está envolvido numa negociação com o Santos, talvez até pudesse ferir aí um princípio ético. Então tá normal que o dirigente também negue. Agora eu quero entrar no aspecto técnico. E penso, Baldassi, que um time como o Internacional, que coloca o Campeonato Gaúcho, a exemplo do rival Grêmio, como um dos seus pilares, como plataforma para sustentar a temporada de 2025, não pode mais arrastar esse negócio. O Thiago Maia, ele passa a ser mais importante para o Roger Machado com a ausência do Alan Patrick. Mas ele não joga dando Alan Patrick, eu sei, e vocês todos sabem aí, todos nós aqui sabemos, mas ele faz essa ligação entre a volância do Internacional e o Fernando e o meio-campo. E a área de construção do time. O Bruno Henrique é mais marcador. Tem um arremate de fora da área, fez gol contra o Monson no final de semana, da entrada da área, tá bem. É mais marcador que o Thiago Maia. Mas o Thiago Maia vinha crescendo com o Roger justamente nessa ligação pro Alan Patrick. Se tu já não tem o Alan Patrick, a tua saída de bola de trás fica com um prejuízo ainda maior sem o Thiago Maia. E o Inter tá chegando na fase decisiva do Campeonato Gaúcho. O Inter vai esperar até quando? Vai esperar até o dia 28. Quer dizer, o jogo contra o Caxias, o Thiago Maia joga metade do corpo no Centenário e metade da cabeça na Vila Belmiro. E depois, até onde vai isso? O Inter tem que botar um ponto nessa situação, que se defina rápido. Ou vai, então vai. Santos, tu quer? Não tem mais como. Eu tô chegando numa fase decisiva de Campeonato Gaúcho. Eu preciso do jogador aqui, se ele for ficar. E não ficar com meio Thiago Maia. É ruim pro Santos, é ruim pro Internacional, é ruim pro jogador, que é um bom jogador de futebol. E eu concordo contigo, financeiramente é um bom negócio esse. Ainda que tenha o prejuízo técnico. E se ele ficar, também é bom pro Inter. Agora, essa indefinição é que é o pior cenário que tem pro Roger Machado. O Inter tem que tirar ele da prateleira de venda. Tem que tirar da prateleira. Ó, o pessoal estava aqui na prateleira até agora, a partir de agora eu tô tirando, ele não está mais à venda. E acabou o negócio. O Baldasso não tá na prateleira, né? O clube que em questão é que quer ele. Não, mas é que o Internacional, vou te dizer, mas o do Inter foi lá. Todos os jogadores do Nacional estão na prateleira. Não, mas todos os jogadores... Não, desculpa, Meneghetti, daí eu vou te dar uma informação. Quem é que tu quer comprar? O Rocher? Daí eu vou pode levar. Só que ele tem que ir no departamento médico. Não, mas daí eu vou te dar uma informação. Todo jogador de qualquer clube tá vendo. Mas no caso internacional, qual foi o jogador que esse ano foi assediado e que o Inter disse assim, não vou negociar contigo? Não, o Wesley. O presidente falou. Mas não negociou? Não, mas é que, Meneghetti, peraí. O Inter segurou o Wesley por uma proposta de 12 milhões de euros, gente, pelo amor de Deus. É verdade. Disse que a família dele não quis ir. Não, ele não quis ir, mas a questão é o seguinte, vou citar um clube de Minas, o Cruzeiro. O Grêmio quis o Marlon, o Cruzeiro disse 5 de euros. Tá bom, pagou o preço. Claro que todo mundo tá vendo, mas todo mundo tá vendo por um preço. O Thiago Maia. A questão o Inter tá louco pra negociar o Thiago Maia, senão já tinha encerrado o Mazuco foi pra Santos. O negócio do Thiago Maia envolve o Inter se livrar de uma dívida de um jogador, que eu acho baita jogador, tanto que na época fala, é muito caro por metade. Cara, ele joga muita bola. Aqui ele não conseguiu jogar. E fica muito claro se a gente não pode. O futebol tem algumas coisas que elas são clichês e elas continuam acontecendo. Jogador, quando não quer mais, ele não quer mais. Mas eu não sei se é esse o caso. Mas, pelo amor de Deus, está sendo dito pela própria direção que ele ficou afastado um determinado tempo porque ele não está com a cabeça aqui. A situação do Thiago Maia é a mesma do Marquezinho. Ele está feliz no Inter, mas ele vai ser mais feliz no Santos. A diferença, até porque envolve outros valores, o Santos não fez o que o Boca fez, que foi chegar lá e colocar o que o Grêmio queria. A minha curiosidade é o seguinte, com a cabeça fora. Porque uma coisa, Meneghetti, é assim, ó. O Southampton já fez uma sondagem para o empresário e quer comprar o Fernando, volante do Internacional. O Inter não gostou da sondagem, né? Pediu para aumentar. Tudo bem, o jogador vai continuar jogando. Não tem problema nenhum, isso acontece todo dia. Todo dia tem uma sondagem por algum jogador do Inter, do Grêmio. O jogador está jogando, o meu empresário está vendo lá e vambora. Para tirar um jogador da concentração, é mais do que isso. O Thiago Maia não ficou de fora da concentração porque Inter e Santos estão negociando. Deu um quiprocó no final da história. Certamente o Thiago Maia já tinha salário acertado com o Santos. Mas é o que eu tô dizendo. Pra ele ficar de fora da concentração. Mais do que não isso, ficaria fora. Mais do que isso, o clube não fez questão de nenhuma de esconder, porque normalmente quando acontece o que acontece, o Marquezinho tem dor muscular, sentiu no aquecimento, tá fazendo fisioterapia na academia, tá não sei o que. Deram um migué brabo pra poder seguir a negociação. E todo mundo sabia, beleza. Não, o D'Alessandro disse, o jogador não estava com a cabeça 100% no jogo.
disse errado aqui, ele não é tá isso, mais com a cabeça no concordando. Beira-Rio. Não tá. Por isso que eu discordo com o Baldassi assim. Se ele ficar é bom. Se ele ficar é bom se ele tivesse antes desse negócio. O Vitão chegou a estar em São Paulo para ir para Betis, não foi. Ficou muito claro que o Vitão, não fechou, eu vou jogar minha bola aqui, daqui a pouco aparece Mas outro. o Thiago Maia pode fazer assim. também. Mas, cara, é que A até esperança agora é essa. não é isso. É que o negócio do Thiago Maia ele é tão surreal que eu entendo também a cabeça do Inter, dirigentes, né, nesse momento. Imagina, tu tem na tua mão a perspectiva de fazer um negócio que ele é de Marte, ele é de outro planeta. É tu te livrar de uma dívida e ainda lucrar alto por um jogador que... Usou o jogador durante anos sem pagar nada. Nação flamenguista, é complicada a situação de Thiago Maia, né? O Internacional, acho que é de conhecimento de todos a história, né? O Internacional compra Thiago Maia ao Flamengo, não paga, ainda quer vender o jogador e quer lucrar 50% em cima. Comprou mais de 50%, né? Porque ele comprou por 4 milhões de euros, né? Eu acho que foi 4 milhões de euros. O que é que o Internacional quer vender o Santos? Que assuma a dívida com o Flamengo, que ele não pagou nada, e que ainda deu o Internacional 2 milhões e meio de euros. Aí, pessoal, aí é o fim, né? Aí é o fim. Eu acho que numa dessa daí, eu volto sempre bater nessa tecla, fair play financeiro. Eu acho que numa dessa daí era para ser, em algum estatuto, em alguma coisa, era para ser assim. Clube atrasou parcela de jogador, jogador volta. E você perde o que deu. Eu garanto que os clubes não iam querer sair comprando igual a gente vê aí, né? Corinthians comprando todo mundo, Internacional comprando todo mundo. A gente não ia ver isso, não. Era para ter essa cláusula em qualquer negociação. Você comprou o jogador, atrasou qualquer parcela, o jogador volta para o clube, você perde direito sobre aquele jogador, o jogador volta para o clube onde foi vendido e você perde qualquer valor que já foi dado. Pronto. Ok, o jogador passou um mês lá, atrasou a parcela no primeiro mês, volta. Atrasou a parcela no oitavo mês de pagamento do Flamengo, volta o jogador, é do Flamengo. Eu garanto que esses clubes nenhum ia querer sair contratando jogador, a torta e a direita. Né? Ou eles iam se reestruturar, né, se organizar, ou iam quebrar, né? A verdade é essa, né? Mas é futebol brasileiro, né, pessoal? Futebol brasileiro é assim, né? Comprou o jogador, usou um ano, não pagou e o jogador tá lá, né? E o pior, o Internacional ainda tá negociando. Já tá negociando o jogador, né? Isso aí, infelizmente, eu não consigo entender, né? É por essas e outras aí que o futebol brasileiro vai passar mais 100 ou 200 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Sei que muitos vão dizer, mas o que é que tem nada a ver? Tem tudo a ver. Organização, reestruturação do futebol, um campeonato mais organizado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui claro. Corinthians. Por que o Corinthians fugiu da zona perigosa o ano passado do Campeonato Brasileiro? Saiu contratando a torta e a direita, né? Só que, o exemplo que eu vou dar aqui, o presidente do Cuiabá reclamava aí, né? Reclamava em público, nas redes sociais, em emissoras. O Corinthians foi lá, tirou o melhor jogador deles. Quer dizer, quando você tem o melhor jogador que vai a um clube lá e compra, você já perde a qualidade no seu elenco, né? E o pior, pessoal, além de ter tirado o melhor jogador, não pagou. Ele poderia ir no mercado trazer outro jogador? Não. Ele tira o jogador, acaba aquele time, acabou o time, foi para a segunda divisão, o Corinthians se salva. Claro, o caso de Ranieri não foi do ano passado, né? Mas eu estou só citando um exemplo, né? Como é o futebol brasileiro, né? Se muitos clubes fossem pensar nisso, ou fazer a mesma coisa aí que o Internacional fez, vamos lá. O Flamengo poderia ir lá e tentar contratar Almada, né? O ano passado. Estava jogando muita bola no Botafogo. Botasse aí 100 milhões de euros, parcelado em 10 anos. Não pagar. Pronto. Tirava um jogador do Botafogo, né? Que era um dos principais jogadores do Botafogo. O Botafogo ia cair de produção como caiu. E, consequentemente, reforçava o elenco do Flamengo. O Flamengo ficava devendo, né? Mas não tem problema não. Aqui no futebol brasileiro é normal, né? O que importa é ganhar títulos, né?
Será que o Botafoguense ia gostar dessa história? É complicado, pessoal. Futebol brasileiro é complicado. Por isso aí que o fair play financeiro é para melhorar isso, mas não querem. Bem, sem problema, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí sobre essa situação do Thiago Maia. Se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.